Olá, eu sou a Sandra Martinelli, CEO da ABA, e é um prazer receber vocês em mais um episódio do ABA Talks, projeto realizado pela Associação Brasileira de Anunciantes em parceria com a Rede TV. Hoje nós vamos falar sobre um tema cada vez mais estratégico para as marcas: como equilibrar consistência global, relevância cultural local e liderança em um cenário cada vez mais complexo e dinâmico. Recebemos Guilherme Martins, presidente do Conselho Superior da ABA e vice-presidente de Marketing e Inovação da Diageo. Guilherme possui uma trajetória de destaque no marketing, com forte atuação em construção de marcas, inovação e estratégia em empresas de grande relevância global ao longo de sua carreira. Tem liderado iniciativas voltadas ao crescimento sustentável dos negócios, sempre conectando criatividade, dados e experiência do consumidor. Reconhecido pelo mercado, Gui foi listado entre os principais líderes de marketing do país, com destaque no Forbes Top 10 CMOs 2025, PropMark Top CMOs 2025 e Infomoney Top CMOs 2025, reforçando a sua influência e protagonismo na evolução do marketing no Brasil. Na Diageo, Guilherme lidera estratégias que integram inovação, construção de marca e transformação do negócio, atuando em um setor altamente competitivo e em constante evolução. Com uma visão que conecta branding, inovação e impacto, Guilherme traz uma perspectiva muito relevante sobre os desafios e oportunidades na construção de marcas no cenário atual. Guilherme, Gui, seja muito bem-vindo. Vamos iniciar esse ABA Talks, esse bate-papo. Então, eu queria, para iniciar, Gui, que você contasse um pouco sobre você. Eu estou te chamando de Gui, porque Gui é como as pessoas do mercado te chamam, as pessoas que te admiram, que te adoram, como eu. E eu queria saber quem é o Gui, a pessoa, quem é? Primeiro de tudo, muito obrigado pelo convite. Estou super feliz de estar aqui com você, Sandra. O Gui, a gente estava conversando um pouquinho agora. O Gui é pai de 3 filhos. Eu tenho o Bernardo, tenho o Joaquim, tenho a Estela. Sou marido da Renata. Sou natural de Jaboticabal, mas depois mudei para São Paulo. Depois me movi em alguns lugares do mundo aí, trabalhando com marketing. O ponto da paternidade foi um ponto que mudou muito a minha vida. No meu segundo filho, a Diageo, que é a empresa que eu trabalho, ela mudou um pouco as políticas e ela aprovou uma licença parental de 6 meses para todos os perfis, né? E aí eu fui o primeiro executivo no Brasil a tirar os 6 meses de licença e foi uma experiência super transformadora. Isso faz muito parte de quem eu sou hoje e a minha visão sobre a sociedade, sobre a equidade de uma forma geral. Mas eu também sou apaixonado pela minha profissão, eu sou apaixonado por criar, eu sou uma pessoa naturalmente curiosa. Eu acho que o que fez eu me apaixonar pelo marketing foi justamente esse poder e esse privilégio, né, de representar marcas que impactem a vida das pessoas, que agreguem valor para a sociedade e que deixam um legado sempre com esse olhar de longevidade e de construção de legado mesmo. Então eu levo isso para a minha vida, mas ao mesmo tempo eu trago essa curiosidade para tudo que eu faço. Eu acho que a gente sempre está em constante aprendizado, o mundo está mudando muito, então a gente sempre tem que colocar o sapato da humildade e entender que a gente sempre tem o que aprender. Eu acho que a curiosidade é a base disso. Então, se você for perguntar para qualquer pessoa quem é o Gui é essa pessoa que quer saber mais e quer fazer coisa diferente e que não está aqui para fazer o que já foi feito, mas está aqui para fazer algo novo sempre. Gostei do que você falou, obrigada pela sua apresentação. Eu gostei da parte do sapato da humildade. Eu, pessoalmente, se fosse te definir, eu definiria desta forma: você é uma das pessoas mais brilhantes do nosso mercado e uma das pessoas mais humildes. Obrigado. Adoro isso em você. E a gente vai começar aqui, então, nessa primeira parte, que nós vamos falar de marcas globais e relevância local em um mundo globalizado. Construir marcas fortes exige consistência, mas também sensibilidade cultural e capacidade de adaptação. A Diageo trabalha com marcas globais icônicas. E eu te pergunto, Gui, como é que você equilibra,
consistência global com a necessidade de ser culturalmente relevante em um país como o Brasil, que é extremamente diverso. O Brasil, muitas vezes, funciona como um laboratório cultural para a Diageo. O que vocês aprendem aqui que depois escalam, né, vamos dizer assim, globalmente? Primeiro de tudo, eu vou dar um passo para trás e explicar para todo mundo o que é a Diageo. Então, a Diageo é uma empresa que a gente fala muito sobre celebração, sobre socialização, uma empresa global de bebidas destiladas. A gente está presente em mais de 180 países, né? A gente tem marcas como Johnnie Walker, Tanqueray, Smirnoff, a Tequila Don Julio, Smirnoff Ice, Old Par e uma série de outras marcas. E eu acho que o marketing contemporâneo é um marketing que tem que dialogar com a cultura, né? Não tem como mais no mundo de hoje a gente achar que uma mensagem de dentro para fora vai fazer com que as pessoas criem memória sobre a sua marca. Eu acho que o que pode fazer é você criar uma atenção e você despertar uma saliência, mas saliência não é igual à distintividade, a memória e a lembrança daquilo que a gente faz. As marcas da Diageo são marcas globais, presentes, como eu falei, ao redor do mundo todo, e isso é um super privilégio, porque a gente traz, a gente costuma falar dentro da Diageo que a gente está nos ombros de gigantes, né? Todas as marcas da Diageo, elas nasceram de um ser humano, de um fundador que começou o seu negócio. Então, o Johnnie Walker nasceu de Alexander Walker, a gente tem Arthur Guinness, que lançou Guinness, a gente tem o próprio Don Julio, que lançou Don Julio, a gente tem Charles Tanqueray, que lançou a marca Tanqueray. Então, elas carregam o DNA humano ao longo de toda essa trajetória. E a Diageo, apesar de carregar marcas com mais de 200 anos, é uma empresa relativamente nova, de 25 anos. Então, a gente vem aprendendo muito como se conectar com o consumidor, né, de uma forma mais moderna. E o Brasil é, de fato, um grande laboratório cultural. Primeiro porque o brasileiro se engaja muito, então o que a gente faz aqui com as marcas é inegável que em outros lugares do mundo a gente vê o impacto que a gente tem aqui no Brasil. E o Brasil, pelo nosso tom de criatividade, a gente tem uma voz grande junto com os globais dentro da Diageo para co-criar. Então, a gente começou um processo novo de criação dentro da Diageo que a gente chama de comunidades de marca, onde cada uma das nossas marcas, a gente tem os top 3 mercados, trabalhando junto com o global e criando tudo para essas marcas globalmente. Então, a gente cria tudo que sai para o mundo de Johnnie Walker, a gente está na mesa criando tudo que sai de Tanqueray, a gente está na mesa criando tudo que sai de Smirnoff. Então, a gente consegue sempre trazer o nosso olhar do nosso consumidor para o que essas marcas vão fazer. Então, a gente traz muito essa consistência visual, essa escala global, essa internacionalidade que é tão importante para o consumidor hoje, que com o social não tem mais barreira, o consumidor que hoje está aqui no Brasil, depois ele está em outro lugar e eles consomem muito do que acontece ao redor do mundo, isso traz desejo, isso traz aspiração, né? Um grande exemplo foi quando eu participei, quando eu estava como responsável pelo marketing global de tequila e quando a gente conseguiu colocar Don Julio no meio da transmissão do Oscar, né? A gente colocou isso num programa feito nos Estados Unidos, mas com escala global, e aí as pessoas aqui no Brasil estavam falando, você viu a tequila do Oscar, a tequila do brinde do Oscar? Então, essa é uma das grandes vantagens de trabalhar numa empresa como a Diageo. Ao mesmo tempo que todo mundo também fala ao redor do mundo, né, de quando a gente lançou, por exemplo, o Tanqueray inspirado no Brasil, que ele se chama Tanqueray Bossa Nova, que foi feito pelo ritmo suave do lifestyle carioca. Então ele é um Tanqueray que tem um teor alcoólico mais baixo, ele tem um sabor de goiaba com capim-limão, e aí eles tomam lá no Rio no pós-praia, que é essa coisa bem suave no fim de tarde. E aí quando a gente fala isso lá fora, qualquer pessoa nos Estados Unidos, na Europa ou na Ásia, eles querem experimentar um pouco desse ritmo suave que o Rio representa. Então, acho que a gente consegue, ao mesmo tempo, agregar esse estilo de vida, né, do latino, do Brasil. A gente está vendo um monte de tendência hoje, quanto o mundo está super maluco e a gente vê muito problema, né, e muita notícia que pode levar para um lado. O Brasil e a forma como o brasileiro lida com tudo isso, que é com leveza, começa a ser um estilo de vida aspiracional. Então, o que a gente acaba fazendo aqui no Brasil, isso vira palco para as marcas gritarem ao redor do mundo também. Super interessante isso que você fala, que me remete, então, à seguinte pergunta, Gui, para você. Quando uma marca global, como a Diageo, entra em um território cultural forte,
Como o Brasil, no caso, carnaval e música brasileira, qual é o limite entre participar e se apropriar? É, eu acho que é uma excelente pergunta. Eu acho que tem muitas marcas, independente delas serem globais ou até locais, que tentam surfar a onda sem legitimidade, né? Então, o que a gente tenta fazer dentro da Diageo é justamente dividir aonde a gente consegue contribuir para aquele território cultural e adicionar valor, mas de uma forma que a gente participe e não traga para a gente, né? Então, eu vou dar um exemplo. O exemplo do carnaval. O carnaval é um ambiente que é um palco mundial, né? E aí a gente fez uma campanha de Tanqueray, onde a gente apresentou o poder dos nãos, chamava essa campanha. O Charles Tanqueray, que é o nosso fundador, até ele chegar na fórmula de Tanqueray, ele deu 300 nãos até ele chegar na fórmula perfeita. E hoje em dia esse é um insight tão importante, né, que às vezes a gente foca tão no sim, mas são os nãos que a gente dá na vida que definem mais quem a gente é e aquilo que faz, o que é importante para a gente. E a gente chamou a Sarah Jessica Parker porque ela, ao longo da carreira, ela primeiro é uma pessoa super icônica. A Tanqueray tem uma relação com o mundo da moda muito grande, porque Tanqueray foi a marca que encabeçou o desenvolvimento da coquetelaria no Brasil. E a coquetelaria nada mais é, assim como a moda, ditador de tendência. Qual a tendência de agora? Ah, é o gin tônica, ah, é o Negroni, agora é o Moscow Mule, agora é o Fitzgerald. Então a gente bebia muito desse universo da moda, de ditar tendência, para o universo da coquetelaria. E a gente pensou nela, primeiro porque ela se conecta com o mundo da moda, os personagens que ela já fez são icônicos. Ao mesmo tempo, ela se conecta com a coquetelaria, ela migrou do Cosmopolitan para o Sim, Gin sim, Tônica sim, nesse sim. movimento. E ao mesmo tempo, ela deu muitos nãos na carreira dela, na forma dos personagens que ela decidiu fazer e não fazer, na forma como ela não quis mentir a idade dela em alguns personagens Sim. que convidaram ela para fazer. Então a gente trouxe ela nesta campanha, nesse universo. E aí a gente decidiu lançar isso no meio do carnaval, né? Fazendo com que ela participasse disso num dos maiores, umas festas super icônicas, que foi o Baile da Arara no Rio, mas muito bem pensado para gerar esse interesse, despertar essa conversa. A marca Tanqueray no carnaval foi uma das marcas mais faladas durante esse episódio e a gente conseguiu agregar valor e chamar atenção para o carnaval numa escala global. Isso deu orgulho para o brasileiro de ver outros mercados falando do carnaval e a gente agregou valor. Um outro exemplo é o território da música. O território da música, para Johnnie Walker, a gente definiu como um território onde a gente quer participar, mas ao mesmo tempo a gente quis contar ele através do nosso mote que é Keep Walking, trazendo grandes ícones da música que sem eles a música não teria sido desenvolvida da mesma forma. Um exemplo foi a Laíde Costa, que é a mãe da Bossa Nova, mas ninguém conhecia a história dela. Então o fato é que a Bossa Nova não existiria sem a Laíde Costa, e aí a gente deu palco para ela, a gente deu luz para a história dela. E recentemente o Paulinho da Costa, um dos maiores percussionistas do mundo, já tocou com Michael Jackson, com a Madonna, com a Rita Lee, com a Marisa Monte, grandes ícones da música internacional e da música local, ainda desconhecido no mercado pelo grande público brasileiro. Sim. Então, olha como a gente entrou na música. A gente entrou com o nosso DNA, olhando para Keep Walking. A gente faz isso através dos festivais também. Os festivais é um grande palco para as marcas, né? Eu costumo falar que está virando um grande parque de diversão ali das marcas. Sim. Mas eu tendo a achar que tem marcas que têm um papel para estar lá e tem marcas que talvez tenham que achar ainda, encontrar um pouco esse papel, que é justamente voltando para a sua pergunta. Quando uma pessoa está lá ouvindo música, ela quer celebrar de uma forma responsável com um drink na mão e celebrar de uma forma bebendo melhor e se divertindo mais. Então eu tenho um papel de existir, né, ao entrar dentro desse território da música. Então a gente enxerga muito, né, quais são as contribuições que as nossas marcas podem trazer na cultura, enxergando como palco o próprio território cultural e a gente como uma contribuição ali fazendo essa articulação elevada. Perfeito. Não é uma apropriação, é feito com respeito, né, às tradições e à cultura local, e isso é muito bacana. Vocês têm feito um trabalho espetacular nesse território. Agora eu queria mudar um pouquinho de assunto com você. Eu queria falar de ESG e impacto real nos negócios. A responsabilidade das marcas evoluiu e hoje está diretamente conectada à estratégia e ao crescimento. A pauta de consumo responsável evoluiu muito. Como vocês transformaram a moderação em uma estratégia de crescimento e não apenas de reputação? Como medir o impacto real
de iniciativas de ESG em marketing, especialmente em uma indústria que lida com bebidas alcoólicas? Essa é uma excelente pergunta. E isso faz parte dentro da estratégia da Diageo de uma forma muito central na nossa estratégia. Então, ele não é uma estratégia simplesmente corporativa ou uma frase de regulamentação que a gente coloca no final de uma publicidade. Isso está no centro. Primeiro, um grande exemplo que eu posso dar é que a gente tem um código de marketing, que ele é o mesmo código, claro que a gente segue evoluindo, mas há mais de 20 anos, que é a forma como a gente constrói marcas dentro da Diageo. Então, a gente tem uma série de regras que ela parte da base da regulamentação de cada um dos países e a gente coloca regras on top disso, entendendo qual que é o nosso papel na transformação desse comportamento. Então, tendo isso há quase 20 anos, a gente tem uma estratégia que a gente quer ajudar as pessoas a beberem melhor, não necessariamente mais. Isso significa por passar por um processo de ajudar a moldar o comportamento das pessoas. O que a gente fez, isso já há 20 anos, né, a gente vem fazendo marketing dessa forma, isso é tangibilizado através de uma cultura de coquetelaria mais vibrante, onde existiu uma premiumização na forma como as pessoas consomem. Então, não é sobre a quantidade, é sobre a magia daquele drink, o que ele representa, né? Isso não existia 10 anos atrás, né? Isso demora, você tem que ter paciência e a gente tem um foco muito grande de fazer com que esse comportamento que a gente espera do consumidor seja algo desejável, seja algo aspiracional, né? Colocando a responsabilidade no centro disso. Isso também parte de um profundo entendimento das pessoas. A gente já lia sinais há muitos anos atrás de que o consumidor ia passar por um estímulo tão grande de tudo, da vida, eu não estou nem falando da minha categoria, né? Hoje, com as redes sociais, nós somos bombardeados por estímulos o tempo todo. Se as pessoas não forem mais intencionais naquilo que elas vão consumir, elas não vão conseguir navegar a vida moderna, né? Então, sabendo disso, a gente trabalhou muito forte o conceito de intencionalidade, o conceito de pensar naquilo que você vai beber, do quanto você vai beber, e isso é sobre longevidade. Eu acho que esse é um tema de marketing responsável que vai fazer com que a Diageo esteja aqui nos próximos 200 anos, não nos próximos 5, né? Então, o que está acontecendo hoje, que tem muito ruído por aí, a gente enxerga como uma oportunidade, não é que as pessoas estão deixando de beber, as pessoas estão bebendo melhor, que é exatamente a nossa estratégia. Hoje, pelos números da Kantar, por exemplo, a gente vê nos últimos 5 anos um crescimento de 20% do número de bebedores acima de 18 anos entrando na nossa categoria. Só que um número de drinks por ocasião que cai, ou seja, não é sobre a quantidade, é sobre a qualidade. Então, isso está super em linha com a nossa estratégia, isso não acontece da noite para o dia, isso aconteceu pelo fato da gente colocar isso no centro da nossa estratégia e hoje eu até falo, né, com os meus colegas de outras indústrias, como o marketing responsável ele tem que ser algo para todas as categorias, né? No consumo de tela, no consumo da tecnologia, no mercado de beleza, todas as categorias podem trazer esse tema da intencionalidade para o consumidor. Quando eu volto, né, pelo fato de eu ter 3 filhos, eu fico pensando, quem que vai me ajudar a ensinar para o meu filho, para os meus filhos, um tempo certo do uso de tela? Hoje em dia, eu acho que fica bastante no pai e na mãe, né? No caso da bebida, eu acho que tem um papel fundamental dentro de casa, mas a indústria assumiu um papel. Sim. Né? A gente sabe que nós temos um papel de educar e de transformar com que esse comportamento que a gente entende que é o melhor comportamento em relação à nossa categoria, um comportamento desejável, um comportamento aspiracional e se colocando no lugar de privilégio de poder moldar o comportamento das pessoas. Excelente os seus comentários. Inclusive, vamos lembrar, né, Gui, que na aba nós temos um grupo de trabalho, um GT, de marketing responsável para bebidas alcoólicas. E desse GT fazem parte todos os associados que, de alguma forma, têm bebidas alcoólicas em seu portfólio e que estão lá olhando uma única agenda, o marketing responsável. E que a Diageo, neste GT, tem um papel fundamental também. E o GT tem um papel fundamental, porque essa troca entre marcas, eu acho que faz com que a gente troque melhores práticas, onde a gente entenda um pouco a estratégia do outro. E esse é um tipo de estratégia que não é uma estratégia que vai diferenciar uma marca ou da outra. É uma estratégia de setor, é uma estratégia de indústria, é uma estratégia que coloca o consumidor no centro e a gente ajuda o consumidor a evoluir junto com as nossas categorias como parceiras nessa evolução. E aí vale lembrar, né, o propósito da aba, que é mobilizar o marketing para transformar os negócios e a sociedade. Exatamente. Então, Gui, dentro desse contexto, eu queria saber
se você acredita que o consumidor escolhe de fato marcas que atuam com propósito ou ainda existe um gap entre discurso e comportamento. Qual a sua opinião? Marcas que tocam, primeiro de tudo, o consumidor se relaciona com as marcas da mesma forma que ele se relaciona com pessoas. Então, quando você está se relacionando com uma pessoa, você quer sentir alguma coisa, né? Então, eu falo que o trabalho de marketing bom é um trabalho que ou faz as pessoas rirem ou as pessoas chorarem, né? Então, você tem Emoção. que mexer com o sentimento e com a emoção. Quando você tem um propósito muito claro e você é muito consistente com esse propósito e você é firme nesse propósito, né, num mundo que vem se transformando, e eu acho que recentemente a gente tem mais estímulos do que a gente tinha antigamente para caminhar para trás nessa agenda de propósito, mas se as marcas têm isso muito claro, elas têm que seguir caminhando para frente, porque o consumidor sim lembra mais das marcas que têm um papel maior do que as categorias que elas ocupam. E os consumidores esperam isso das marcas. Mas só que você tem que ter consistência. Isso não pode ser algo, de novo, que você surfa uma onda e que sou oportunista no final. Então você tem que ter profundidade, tem que ter consistência e gerar essa relação com o consumidor. O grande exemplo dentro da Diageo é o Keep Walking. O Keep Walking nada mais é do que você se manter em movimento e de você progredir, né? De ser uma marca progressista, de uma marca que fala caminhe para frente. Então uma marca que fala isso, quando eu abro uma porta, eu não posso mais fechar. Eu tenho que ser muito consistente. E essa é a beleza de ter uma marca que no Brasil, Sandra, não sei se você sabe, mas o brasileiro tem uma relação com o Keep Walking que é um dos maiores equities que a gente construiu ao redor do mundo. O brasileiro vê Keep Walking antes da garrafa de uísque, ele entende o que essa marca significa antes da categoria. Tanto é que a gente já viu isso adesivado no carro, a gente já viu isso tatuado no braço. Então, quando a gente entra no coração das pessoas dessa forma, a gente tem que seguir nessa jornada. Então, essa é uma marca que vai estar sempre aqui falando para as pessoas, ó, se alguém está te falando para caminhar para trás, lembre-se de caminhar para frente. Excelente, Gui. Agora nós vamos mudar um pouco de assunto e nós vamos falar sobre liderança em ambientes complexos. O papel do marketing evoluiu, mas com ele evoluiu também o papel das lideranças que conduzem esta transformação. Você é uma dessas lideranças. Com tantas camadas de complexidade, dados, tecnologia, cultura, pressão por resultado, qual é hoje o verdadeiro papel do CMO? Orquestrador, decisor ou provocador de mudança? Ó, não sei se você vai gostar da resposta, mas é um pouco de tudo hoje o papel do CMO. O CMO tem que equilibrar muito dessas coisas. Eu acho que a gente entrou talvez numa polarização de que primeiro o papel do CMO era a construção das marcas e o valor por trás das marcas, depois muito ligado à performance, à utilização da tecnologia para fazer as marcas performarem mais, e para mim sempre foi um pouco dos dois, né? Não tem como você ter um marketing que só olha para a lógica e não olha para a magia, e também não tem como o marketing que só foca na magia que não tem a lógica. Eu estava em Austin, no SXSW, e eu vi a frase de um dos CMOs que estava lá no palco, que eu achei super interessante, que é: o marqueteiro tem que ser um pouco de poeta e um pouco de encanador. Porque ele tem que gerar essa magia, essa visão que inspira a organização para caminhar, mas ele tem que conectar as pontas, né? Uma marca que está pulsante, mas que não é conectada com o time comercial, com ponto de venda, com a área de Helgov, né, com a sociedade, isso acaba não chegando no consumidor. Então eu adorei essa frase, eu vou continuar usando ela. O marqueteiro bom é o marqueteiro que é um pouco poeta, um pouco encanador. E o marqueteiro bom é aquele que é tudo isso, é não é ou. Cada dia mais, Cada né? dia mais. Então isso nos remete à seguinte pergunta: você costuma falar sobre o papel do marketing como curador de cultura? A gente já ouviu em várias entrevistas suas. O que muda na liderança quando o marketing deixa de ser apenas, vamos dizer assim, comunicação, para generalizar, e passa a ser direcionador de comportamento? Quais são os principais erros de liderança, Gui, que você vê CMOs cometerem hoje ao tentar operar em ambientes complexos? E o que você faz diferente na Diageo para evitá-los? Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que a principal transformação em relação a gente, as nossas marcas conseguirem ler mais a cultura, é uma construção de marca que ela tem que ser maior de fora para dentro.
né? Eu acho que a gente aprendeu na nossa carreira a fazer toolkits maravilhosos, a criar todo esse posicionamento que é muito importante, mas você tem que tomar cuidado para não virar alguma coisa de dentro para fora, né? E não dialogar diretamente com o consumidor. Eu vou dar um exemplo, né? A gente tem uma marca na Diageo que chama White Horse, uma marca de whisky escocês, né? White Horse, e a gente viu que ela foi abraçada pelo brasileiro, que eles começaram a falar do cavalo branco, e ela foi uma marca que começaram a usar em letras de funk, e aí a gente começou a parecer sisudo demais. Então o nosso posicionamento estava inadequado ao que o consumidor estava consumindo e aonde ele estava se engajando dessa marca. Então a gente soube ler essa cultura e a gente reposicionou a marca inteira, de fora para dentro, sabendo que o consumidor ele tinha abraçado esse território, né? Uma outra coisa é o impacto da diversidade, o impacto social que as marcas podem ter, né? Esse é algo, quando você lê esse impacto e você tem uma marca como Keep Walking, o Keep Walking e o Progresso, ele começou lá atrás falando de algo que era muito mais material, né? Que era quase um sucesso que você poderia, uma linha reta de você chegar do ponto A para o ponto B. Hoje o Progresso, ele não é uma linha reta, ele é feito de altos e baixos, então você tem que ler hoje, né? Se você começasse a falar com o consumidor que o Progresso era uma linha reta, é frustrante para as pessoas. Sim. Porque ninguém consegue chegar do ponto A para o ponto B sem dar de cara na parede, sem errar, sem ter que cair, levantar e aprender. Ele né? Então, se você não está ligado nessa cultura e no que está acontecendo no mundo, as pessoas estarem cansadas de falarem que você tem que performar e você tem que sempre ser perfeito, a marca poderia se desconectar. Então é muito importante continuar, isso é uma coisa que por mais que a tecnologia avance, e a tecnologia pode ser uma ferramenta enorme para a gente estar mais perto das pessoas, a gente tem que ser obcecado por gente, por querer entender de gente, entender das pessoas. E essa leitura, e também separar o que é ruído do que é sinal. Porque ao mesmo tempo que o social e a rede social aumentou, tem muito ruído, né? Todo mundo criou uma própria voz e todo mundo tem um ponto de vista e uma opinião para tudo, mas o que disso vai ficar? E o que disso vai ser tendência, que vai perpetuar? Um bom marqueteiro também consegue separar esse ruído, limpar esse ruído, ver o sinal que está acontecendo na cultura e abraçar. Tem uma outra coisa que eu costumo falar, quando eu falo de cultura, que é cultura não é estética, cultura é valor. Né? Então, um outro exemplo de uma das marcas lá da Diageo, que é a Old Par, que virou uma das marcas que mais cresce dentro da categoria de whisky no Brasil, é uma marca que o território sertanejo abraçou muito. Mas não faz sentido eu posicionar essa marca com um chapéu de cowboy e porque isso é estética. O que a gente viu que estava por trás? Era um valor sobre liberdade, era um valor de um mundo que estava evoluindo tão rápido e de uma parte do consumidor que quer ficar nas raízes, na nostalgia do que costumava ser bom. E o território sertanejo, ele passa um pouco disso, né? Então essa nuance de entender que não estética sozinha é vazia e de que você entende a cultura, entendendo o valor que está por trás, aí você entende se a sua marca tem um ponto de vista e ela pode ter um papel para contribuir com essa cultura ou não. Mas isso não é trivial. Né? Não é trivial. A gente vê diversas marcas ainda entrando em territórios culturais, mas ainda sem profundidade, ainda sem entender como elas podem agregar e contribuir. Esse, para mim, é um erro, né, de marcas que ainda tentam impulsionar a sua mensagem e a sua verdade. Isso não cola mais. Ou o consumidor ele se reconhece naquela marca e naquela comunicação e ele entende o que de fato essa marca pode agregar na vida dele, ou isso pode criar até uma certa rejeição. Então, eu acho que isso também é um ponto dos marqueteiros colocarem os sapatos da humildade lá, que a gente começou a falar, né? A gente tem que entender que hoje o consumidor ele está ajudando a gente a criar a nossa marca todos os dias. E que se a gente não entende que ele é um dos nossos maiores stakeholders, aprovadores daquilo que a gente coloca, a gente traz a voz dele para o centro de tudo, a gente vai ficar para trás. Perfeito. Estamos falando de seres humanos, independentemente deles serem CMOs ou de serem consumidores ou de ser o mercado. Exatamente. E partindo para o nosso encerramento aqui desse Aba Talks, infelizmente, Gui, que eu ficaria conversando com você aqui durante horas, eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem está nos acompanhando, lembrando de quem nos acompanha aqui, são anunciantes, são veículos, são agências, mas também são estudantes, por exemplo, né? Então, deixe, por favor, a sua mensagem final como o vice-presidente, o CMO da Diageo e o presidente do Conselho Superior da ABA, com muito orgulho.
Obrigado, Sandra. Eu acho que eu tenho, na verdade, tenho duas mensagens. Eu acho que uma para os marqueteiros, eu acho que essa discussão que a gente tem sobre atenção do consumidor versus criar memória, né, e ser lembrado, são coisas que a gente tem que ter muito claro qual que é o papel e como a gente garante que a gente tem as duas coisas, né? Hoje, a gente gritar na frente das pessoas e botar a nossa marca na frente de um monte de gente, eu acho que virou o caminho mais fácil. E eu acho que os dados, eles estão aqui para fazer com que a gente chegue mais rápido através das nas conclusões. Mas só que os dados, ao mesmo tempo, estão disponíveis para todo mundo. Se a gente usar a mesma base, a gente pode chegar no mesmo lugar. Certo. E aí é onde a gente perde a distintividade. Eu acho que essa mensagem de que a sua marca ela tem que ocupar um espaço distintivo, diferente na vida das pessoas, é só assim que a gente vai criar marcas longevas e que vão estar aqui nos próximos 200 anos. E eu acho que um outro ponto que eu comecei a falar e que para mim o papel da aba ele é incrível nesse sentido. O marketing, os meus 10 anos, eu estou fazendo 10 anos de Diageo esse ano. Nossa. E eu acho que essa jornada do marketing responsável, entendendo qual é o nosso papel, como áreas de marketing de todas as empresas, em construir um comportamento, não simplesmente surfar a onda, mas ajudar a construir comportamentos que vão ser aspiracionais e que vão ajudar a sociedade a evoluir, eu acho que isso, a gente fala tanto, mas não é trivial. Sim. Eu ainda enxergo uma grande oportunidade para muitas marcas, em muitas indústrias, assumirem um pouco mais o papel protagonista nessa intencionalidade, né? De como você quer estar aqui e de como você pode ajudar os consumidores e se colocar nesse papel de privilégio que a gente tem, né? De ser os anunciantes. Eu acho que se a gente junta todas as nossas marcas, obviamente que sinais e comportamento acontecem ali na sociedade, mas a gente tem o papel de trazer visibilidade para o comportamento que nós acreditamos juntos, que são os comportamentos que vão estar aqui, que vão fazer a sociedade evoluir. De novo, não é trivial, eu acho que nós temos um longo caminho e a aba, eu vejo que tem um papel fundamental, já vem fazendo um trabalho incrível e a gente vai fazer cada vez mais e melhor. Fica a dica. Tá aí uma dica, né, do nosso Guilherme. E eu queria aproveitar aqui para nos despedir deste episódio, esperando vocês para o próximo. E agradecendo mais uma vez a Rede TV por essa parceria para o Aba Talks.